Olá, pessoal, um prazer revê-los. Bom, no vídeo de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos introdutórios da transferência de tecnologia. E na parte final, né, desse pequeno vídeo, falaremos sobre como aplicar essa transferência de tecnologia para acessar mercados com foco no Mercosul. Bom, a Comissão Europeia define a transferência de tecnologia como um resultado proveniente da pesquisa científica e tecnológica para o mercado e para a sociedade em geral. Então, percebam que tem um vínculo muito direto entre pesquisa científica, né, evidência empírica e o mercado, né, e resultados para melhorar algum aspecto de política pública. Então, para fazer esse link, é necessário pensar em habilidades e procedimentos associados. Então, esse conceito da Comissão Europeia sobre transferência de tecnologia leva em conta todos esses aspectos mencionados, né? E quando a gente pensa na prática da transferência de tecnologia, tem vários elementos que a gente deve considerar. Seja você que está me assistindo, um acadêmico, um diplomata, um membro da sociedade civil, né? Então, a UNCTAD, né, na ONU, ela lista diferentes formas de transferência de tecnologia. Uma delas, né, é a atribuição, a venda e o licenciamento de todas as formas de propriedade intelectual e de propriedade industrial. Também temos a provisão de know-how e expertise técnica, né? Aquilo que na literatura de relações internacionais é conhecido como cooperação técnica, por exemplo, né? Então, como você compartilhar diagramas, instruções, guias, fórmulas. Também é considerado transferência de tecnologia a provisão de conhecimento tecnológico para a instalação e operação em funcionamento de plantas e equipamentos. Então, isso é muito, por exemplo, evidente quando a gente fala sobre energia nuclear, em que você tem formas de operar plantas, né, e a tecnologia nuclear, e que não adianta você apenas, né, um país, por exemplo, apenas proporcionar o equipamento necessário, que esse conhecimento de instalação também seja compartilhado. Também temos a provisão do conhecimento tecnológico necessário para adquirir, instalar e usar as máquinas, que tem muito a ver com o que a gente acabou de mencionar, mas com foco nas matérias-primas, né, nos bens intermediários. Então, muitas vezes, para instalar uma planta, por exemplo, para ficar na questão nuclear, uma planta nuclear, são necessários uma infinidade de insumos e de matérias-primas, que por sua vez também precisam ser explicitadas as formas de como você mexer e utilizar essas matérias-primas, né? Então, todos esses aspectos são considerados pela UNCTAD como transferência de tecnologia. Então, reparem que a transferência de tecnologia não tem a ver apenas com equipamentos e máquinas, e com propriedade intelectual, mas também com o como, né? Com instruções, com as fórmulas, com os insumos. E quando a gente pensa nisso no Mercosul, né, como que a gente pode acessar mercados no Mercosul e pensar em transferência de tecnologia no Mercosul, uma das chaves de pensamento são as agências de promoção comercial. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos o Sebrae, né, que faz parte do Sistema S, em que o Sebrae é justamente uma forma, né, um ator não governamental que recebe ajuda governamental e de empresas para oferecer suporte a pequenas e médias empresas em relação a acessar mercados, em relação a desenvolver os seus produtos. Então, pensar em parcerias, por exemplo, entre o Sebrae e diferentes países poderia ser um caminho, né? Nesse sentido, nós temos a Startup Chile, por exemplo, que é uma iniciativa chilena sobre justamente internacionalizar startups no Mercosul, no Chile, para diferentes mercados internacionais, mas também para startups chilenas ingressando em países do Mercosul. Também uma outra forma de pensar nisso seria influenciar políticas comerciais nos mecanismos de integração já existentes. Então, a ALAD, por exemplo, que substituiu a ALAUC, né, em 60. Então, a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que foi criada em 1980, ela é justamente dentro dela há diferentes maneiras de você pensar em transferência de tecnologia, né? Então, o Mercosul está sob esse guarda-chuva da ALAD, e no Mercosul há diferentes tratativas sobre isso. E também pensar nas estratégias de transferência de tecnologia. Por exemplo, a literatura de economia fala que quando uma empresa ela se associa a outra que já está operando naquele país, que a gente chama de joint ventures, é uma maneira mais rápida e mais segura para uma empresa entrar no outro país, acessar mercados, e seja para transferência de tecnologia ou mesmo para exportar o seu produto, né, no caso. Então, são diferentes formas, diferentes estratégias de a gente pensar em transferência de tecnologia, e é um desafio pensar em relação ao nosso próprio continente, né? E também, sendo o Mercosul um desses exemplos, né, de mecanismos de integração.
E, bom, chegamos ao final desse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos em que vamos pensar nas estratégias de aplicação de transferências de tecnologia. Muito obrigado.